Espírito Santo de Deus, nós conhecemos, Pai, o trabalho, Senhor, o trabalho que ela tem feito, Senhor, para a tua obra, para levar a tua palavra, as vidas que ela tem buscado. Pai, nesta noite, Pai, nós te clamamos, usa mesmo, Senhor, os lábios da pastora Simone. Que seja o Senhor, Pai, a falar conosco nesta noite. Abençoa ela, Pai. Guarda tudo que é dela, Espírito Santo de Deus. Guarda, Senhor, a sua saúde, a sua vida, seu espírito, seu coração. Que ela possa agora, Senhor, reproduzir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela vida da pastora Simone, porque cada um de nós que está aqui sabe a importância dela para as nossas vidas, mas que o Senhor possa agora usá-la da forma como tu queres, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Pega água para mim, meu amor. Deixei uma água ali perto do filtro. Tem um copo cheinho aí, tia, do lado do filtro de água. Traz para mim, por favor, eu esqueci. Glória a Deus. Essa igreja está lotada hoje, hein, pastor? Traz para mim, por favor. Eu estou subindo aqui neste púlpito hoje para declarar uma coisa. Epa, calma aí, cuidado com os pensamentos. Eu gostaria de falar uma coisa antes de iniciar essa palavra. Eu gostaria que cada um que ouvisse essa palavra, eu vou falar sobre aquela passagem que Jesus ele conversa com uma samaritana. O Senhor queimou no meu coração essa palavra. E é uma palavra demasiadamente muito simples. É uma palavra muito simples. Uma palavra muito direta, né? Eu vou fixar bem nessa palavra porque eu quero que vocês entendam a simplicidade dela e a profundidade dela. E eu vou explicar um pouquinho, uma coisinha básica também da história. Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. E da onde que surgiram os samaritanos? Quem eram isso? Porque a gente só lê, os judeus não conversam com samaritanos. Jesus está lá num poço, lá em Samaria, conversa com uma samaritana, encontra tudo. Para vocês entenderem o propósito de Jesus, o amor dele tão grande que vem para alcançar as vidas. E para que vocês possam entender que esse mesmo Jesus é o Jesus nosso. É o Jesus que está com o propósito de alcançar as nossas vidas. E mais, eu quero também deixar uma aspas aqui para aquele que está convertido, para aquele que já é batizado, para aquele que já frequenta a igreja. Porque aquele que não é convertido, aquele que não está batizado, que não está firme, que está começando agora a ouvir as coisinhas de Deus, está começando a ficar com sede, ele vai se encantar, e espero eu que o Espírito Santo ministre ao coração dessa pessoa, e essa pessoa vai se encantar com esta palavra. Agora, este outro, eu gostaria que você revesse os seus valores, e que hoje seja um encanto para você essa palavra. Que você possa sentir-se novinho convertido. E que você possa ver o amor de Jesus falando com você. Para que você se achegue nos braços do Senhor novamente. Porque há tantos que são batizados faz tanto tempo. E não está sentindo o amor do Pai com os braços envolvendo, acolhendo, esquentando. Aquela paz no coração que denota, que mostra, que sabe que está em Cristo. Porque tem gente que está em Cristo, mas continua aflito. Tem gente que está em Cristo, continua sem paz. Tem gente que está em Cristo, deixa as coisas da vida no dia a dia, demonstra totalmente o não acreditar em Cristo. Então, eu queria que você revesse os seus conceitos e se consultasse. Eu realmente aceitei Cristo? Cristo está na minha vida agindo? Cristo está em mim? Se não, receba Ele hoje. Pare de sofrer hoje. Entenda, eu vou dizer uma coisa, você só vai sentir que todos possam sentir Cristo hoje.
sem essa divisão, aqueles que são convertidos, aqueles que não são, enfim, que todos possam receber com ajuda sempre, porque nós sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir nunca receber nada. Que todos possam receber o Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, o amor de Cristo que nos alcançou, o amor do Pai. Tamanho foi esse amor, de tal maneira que Ele amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Cristo, o mesmo poder do Senhor, o mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo poder que opera hoje nos nossos corações. O Senhor Jesus, Ele só vai fazer morada, Ele só vai trazer uma alegria ao seu coração, Ele só vai trazer um entendimento espiritual, não é um entendimento aqui, viu? Que eu estou pedindo ao Espírito Santo hoje. Eu estou pedindo que entre aqui, escorregue aqui para o coração. O entendimento tem que vir para dentro, tem que entrar e fazer morada. Tem que ter um entendimento, corpo, alma e espírito. Tem que entrar pela mente, que é a mente cativa em Cristo, entrar para as emoções, a alma receber isso e trazer para o corpo uma nova mudança de vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. João, capítulo 8. 8 não, irmãos, desculpa, 4. João, capítulo 4. Adotou. Glória a Deus. Tem uma cama sobrando lá, viu, Dani, né? Fora a Ana Lu, mas a Ana Lu vai dormir na minha cama, né? Tem espaço suficiente para ela. Capítulo 4. Todos acharam? Amém. Isso é Novo Testamento. Novo Testamento é Jesus presente, certo? Jesus já veio e está presente. Ai daquele que olhar para mim e dar risada por causa do meu óculos. E quando eu olho assim, né? Tenho que aderir ele um pouquinho. Vamos lá. Sou vovó, né? Me disseram que eu sou vó, né? Então, vamos lá. João capítulo 4. Todos aqui estão na expectativa? Amém. Então, vamos lá. Todos juntos. Eu também quero receber, viu? Falei para Deus hoje. Também quero receber. Jesus conversa com uma samaritana, certo? Vamos entender um pouquinho, antes de eu ler, eu acho melhor a gente fazer desse jeito. Vamos entender um pouquinho porque nós vamos ver no contexto dessa leitura que os judeus, eles não conversavam com os samaritanos, tá? Eu fiz um esbocinho aqui para mim não perder alguns detalhes, mas vamos lá. Olha, presta atenção, vou fazer de uma forma bem simples. É uma coisa histórica. Após a morte de Salomão, Salomão era filho de Davi, certo? Após a morte de Salomão, o que aconteceu? Antes, o povo de Israel eram 12 tribos, né? 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó, que mudou o nome dele para Israel, e se formaram os 12 filhos, se formaram as 12 tribos de Israel. O que aconteceu lá na frente? Essas 12 tribos, elas foram divididas depois da morte de Salomão. Ficaram 10 tribos dos 12 filhos, 10 tribos de um lado, que era a tribo do norte, e 2 tribos no sul, que era a tribo, na verdade, que era a tribo do sul, que era Judá, que era o que encabeçava. Então ficava ao norte as 10 tribos, que eram eles eram denominados tribos de Israel. E ao sul, as 2 tribos que ficaram, que era Judá, que era o que encabeçava. O que acontecia? Na tribo do sul, o local, na verdade, da tribo do sul, Jerusalém era a capital. E eles
a sede do culto era Jerusalém. Eles cultuavam a Deus em Jerusalém, que era a capital da tribo do sul. E na tribo do norte, olha só, a capital ali da tribo do norte era Samaria. E muitas vezes, ao norte a capital era Samaria e às vezes a capital era o norte da Galileia, lá nas tribos do norte, certo? Mas só que sempre acontecia o quê? Depois dessa divisão, Israel, que eram as 10 tribos do norte, e mais Jerusalém, que eram as 2 tribos do sul, sempre entravam em conflitos um com o outro. Mas às vezes, quando o inimigo era comum, eles se uniam para algumas batalhas. Mas eles sempre tinham rusguinha, sabe aquela coisinha de um com o outro? O que aconteceu? Em Samaria, olha como é sério isso. Mas meu cabelo tá uma benção hoje, né? Em Samaria, o que acontece? Começou porque eles tinham a porta muito aberta para práticas de fora. E o que acontece? Em Samaria havia prática de bruxaria. Eles começaram a adorar Moloque. Eles começaram a adorar Baal. Outros deuses das outras culturas babilônicas começaram a entrar para os reinos do norte e começaram a contaminar, e até mesmo outras culturas egípcias daquela época. Esquece o reino do sul, que é Judá, Jerusalém, eles estão cultuando lá. Esse povo do norte, o que acontece? Que eram as 10 tribos. Eles foram no ano de 700 antes de Cristo vir. No ano 700, o rei do norte foi levado cativo para uma região bem distante, lá na Mesopotâmia. Olha só. E lá na Mesopotâmia, com certeza, eles estando lá, o povo cativo, saíram dali e foram levados cativos, né? Porque foram envolvidos por outros povos. E eles começaram a ser invadidos culturalmente por muitas outras práticas, outras culturas, tanto socialmente, quanto politicamente, economicamente e principalmente na área religiosa. Outras culturas mundanas, outras culturas pagãs, né? Outras culturas pagãs. Antes, ele já era um povo aberto para outras práticas. E agora, com a desculpa do cativeiro, eles se escancararam. Sabe aquele povo de porta larga? E vamos entrando e vamos recebendo as culturas, e aquelas culturas vão assimilando as ideias, e aquelas culturas eu vou entrando, tipo, tá gostoso, né? Vai fazendo bem para mim, vou alimentando minha carne e vou entrando. Estão percebendo como é sério hoje, quando Deus orienta, vai pelo caminho estreito, porque porta larga é a porta que conduz à destruição. Por que tudo aquilo que eu quero eu não consigo, aquilo que eu não quero vem à minha mão para fazer? Percebem? Quando são as coisas sérias, que são religiosas ou espirituais, Deus vem e nos convida para praticar, é muito mais difícil. Olha só como é sério, já vai pensando aí, trazendo para a sua vida, certo? O que aconteceu? Depois de algum tempo, eles começaram, lógico, no cativeiro, o povo do norte, as 10 tribos, certo? Estão entendendo até agora? Essas 10 tribos, depois de algum certo tempo, eles assimilaram tudo aquilo dos outros povos da Mesopotâmia e de outros lugares também. E tudo aquilo, e foram recebendo. E depois de um certo tempo, eles receberam autorização para voltar às terras. Mas, por que eles receberam autorização? Porque Judá também foi levado ao cativeiro. O rei de Judá também foi levado ao cativeiro. E depois que ele estava no cativeiro, Ciro, o imperador, e aí entrou Pérsia, entrou um monte de coisa. Ciro é na época lá de Neemias, lembra? Daniel, vocês lembram mais ou menos essa parte da Bíblia? Ciro, ele assina um decreto e autoriza a volta. É quando
povo de Israel é considerado um só. 10 mais 2, está tudo em cativeiro, volta todo mundo. Então eles não voltaram mais a se agrupar dessa forma, 10 de um lado, 2 do outro. Entenderam? Voltam sem aquela divisão, porém havia preconceito existente. Que preconceito era? Essas 10 tribos passam a ser motivos, a ser chacota, porque na verdade eles começam a ser vítimas até mesmo, não só vítimas, mas eles tinham práticas religiosas diferentes por causa da cultura que eles tinham assimilado. E aí o que acontece? Os galileus ou samaritanos, eles começam a ser chamados... Deixa eu ver aqui uma coisa que eu marquei aqui. Eles começam a ser chamados de galileus ou samaritanos. Eles não são mais chamados de povo de Israel. Aquelas 10 tribos, eles eram meio que excluídos. Só que os galileus, eles eram um povo mais distante. Porque geograficamente eram mais distante de Jerusalém. Do povo lá de Israel, onde estava Judá, Jerusalém. E o povo de Samaria é bem mais próximo, que hoje é a Cisjordânia, que é bem mais próximo de Israel. Olha só, os judeus começam a segregar, a separar os samaritanos, porque eles tinham absorvido a cultura pagã, que agora eles voltam, aqueles que tinham absorvido a cultura pagã, voltam. Os judeus olham, que é judeus por quê? Porque o cabeça lá da tribo do sul era os judeus. O culto era em Jerusalém. Olha lá, fala, não, samaritanos, os samarias voltou. Aquele povo do norte voltou. Samaria é o que está mais próximo. Então eles denominam samaritanos. Não são mais chamados de israelitas nem de povo judeu. Então eles já têm o nome. Já segregam. Os samaritanos voltam com essas práticas, a gente não vai aceitar no meio do nosso povo. Ele tem outras práticas, outras doutrinas. Então eles não recebem. O que acontece? Por outro lado, os samaritanos se sentem indignos de serem chamados judeus. Eles não nos recebem, a gente não pode entrar. Então o que acontece? Isso só vai crescendo. Os samaritanos casam-se com estrangeiros para priorar o negócio. São deixados de fora da genealogia oficial, porque você sabe que israelita guarda uma genealogia, casando só com os da raça. São deixados de fora. Mesmo assim, o que acontece? Eles não querem perder a parte deles na história de Israel. Sabe o que eles fazem? Como eles não podem ir para Jerusalém cultuar a Deus junto com os israelitas, lá em Jerusalém, o que eles fazem? Eles fazem, porque eles são vistos para os de Jerusalém crentes de segunda categoria. O que eles fazem? Eles iniciam seus próprios cultos, os seus próprios lugares santos até hoje. E eles começam a fazer sacrifícios sobre o Monte Gerizim. Vocês já ouviram falar nisso? Monte Gerizim? Vocês vão ler na história. E para isso, para os judeus, isso era um escândalo. E aí, só para terminar, essa história, essa rivalidade aumenta cada vez mais, até que, para os samaritanos, os galileus, eles começam a se tornar fanáticos. E começa a virar seita. Judeus e samaritanos. Já que os judeus segregam os samaritanos, agora eles começam a adorar, então agora nós somos o bom também, e agora tal, e aqui começa. E começa a surgir fanatismos samaritanos, e tem um historiador, que o nome dele é Flávio Joséfo. Ele é um grande historiador sobre as coisas de Israel, inclusive das coisas antigas de Israel. E ele conta, mais ou menos pelas pesquisas, que quando Jesus tinha 19 anos, teve alguns samaritanos que invadiu o templo em Jerusalém, olha só, com ossos humanos, e tentou profanar o templo. Então isso para eles foi uma tentativa como se fosse uma bomba em Deus que eles tivessem jogado. E isso se tornou pior ainda. Aí o que aconteceu?
houve também dentro da história, houve um escritor inglês que se chama Joaquim Jeremias, que também isso é história, eu digo história, livros históricos, tá? Dentro dos costumes de Israel. E o que aconteceu, esse inglês, ele é especialista em costumes da época. E ele começa a falar que os rabinos de Israel, depois que aconteceu esse acidente, esse fato de esse samaritano jogar ossos lá no templo de Jerusalém, disse que todo judeu devoto, ele iria amaldiçoar os samaritanos pelo Deus de Abraão todos os dias antes do sol se pôr. E ficou essa rivalidade. E a partir daí, o povo judeu não conversa com os samaritanos. Estão entendendo? Deu para entender mais ou menos? Eu peguei bem por cima para vocês entenderem. Então, dentro desse contexto, é onde existe essa conversa de Jesus com uma samaritana. Coisa linda! Porque Jesus vem para rasgar isso. Jesus vem dizendo: eu sou Cristo, que tiro toda segregação. Eu sou Cristo, que trago vida e vida em abundância, que tiro todo preconceito e que estou aberto, sim, né, para todos. A salvação é para todos. Ela é estendida para todos, não envolve raça. Não há preconceito de loiro, de negro, de mulato, de japonês, não há. O Senhor vem mostrando que Ele olha para o coração. Se o Senhor olhar para você nesta noite e ver, é aí que está. Se Ele vê um coração religioso a ponto de placa de igreja, você vai sair daqui vazio, meu querido. Porque Ele não quer que você venha buscar comunhão e adoração. Ele não quer que você venha buscar uma religião evangélica. Não quer isso. Não se batize na comunhão e adoração para você ser salvo. Não faça isso. Ele vem para declarar que nele, aquele que beber água que ele der, vai viver e vai ter rios de água viva fluindo dentro do seu ventre. Aquele que beber daquilo que ele dá, vai estar satisfeito. Ele veio mostrar para nós que aquilo que ele fizer ao seu coração, estará 100% satisfeito. Não há necessidade de outras coisas. Cuidado para aquilo que você está desviando o foco. Deus manda falar nessa hora. É totalmente enganoso, você vai desviar. Cuidado com as iscas de Satanás. Nós temos que ser lúcidos, inteligentes. Tem gente que diz que crente até o diabo é, né? Mas tem gente que diz que aqueles que lê a Bíblia é bitolado. Mentira de Satanás. Porque é lúcido, é sóbrio, sabe ler bem, tem argumentos e a leitura até fica rebuscada. Sabia? Vós sois. Quem que fala isso? Jesus, Deus. Vai mandar um doutor, né? Sem a unção do Espírito Santo compreender a Escritura, que não compreende. Se o Espírito não revelar a você que Ele é vida e que você sem Ele você não é nada, você vai sair daqui se achando eu mesmo. Sabia? E pela experiência você vai perceber que um dia você sem Ele não é nada. Vamos ler a palavra do Senhor. Deus já está falando conosco, né? João capítulo 4. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fala conosco. Os fariseus ouviram falar. Os fariseus eram os mestres da lei, certo? Mais um grupinho aí. Ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. João era o primo de Jesus, João Batista. João Batista veio antes de Jesus, preparando o caminho. Ele inclusive batizava, né, e declarava o arrependimento dos perdãos, né? Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia, que é lá de Jerusalém, lá perto, e voltou uma vez mais a Galileia.
que Jesus vai? Galileia, Galileus, Samaria, lá pertinho daquele povo das 10 tribos. Entendeu o terreno que ele vai pisar? Deus lindo, porque quando ele vai num lugar, é que ele já tem alguma coisa em vista. E quando você vem em algum lugar preparado por ele, é porque ele já tem alguma coisa em vista. Quando ele tem novidade nas nossas vidas, ele prepara as coisas sem a gente perceber. Porque se a gente percebesse, a gente não viria. Ele arruma um jeito, ele arruma uma estratégia, ele arruma uma desculpa. Pode ser o que for, até aniversário do gel. Até aniversário do gel. Ele é Deus, ele é Deus. Verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Deus lindo, era necessário. Depois que eu expliquei de Samaria, vocês estão entendendo o mistério? Não é bom ir para explicar primeiro? Agora você lê, você pode dar glória a Deus, porque você entende o mistério, como ele é sábio. É tipo assim, né? Como esse Jesus é sabidinho, né? Ele é um Deus muito engraçadinho, né? Ele é muito bem-humorado, né, Lúcia? A gente fala bem assim, ai, tá pregando uma. Olha lá. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Lá na época que não tinha divisão ainda nenhuma. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se, como se ele não fosse onipresente, onisciente, né? Sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. É uma hora muito especial para os judeus. Nisso veio uma mulher. Quem era essa mulher? Tinha que ser uma samaritana. E Jesus era um judeu. Percebe? Que ele veio da linhagem de Judá. Judá era a tribo do sul. Jesus, ele era judeu. Porque ele veio de Judá, da tribo de Judá. E Judá fazia parte da tribo do sul. Olha que coisa linda. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus e entender os mistérios para você entender a revelação da palavra. Olha lá. Veio uma samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Ele começou um diálogo. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ele aproveitou para ficar só. Um tete a tete com ela. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Entenderam agora? Poderia ler sem esse contexto, não ia entender muito bem. Pois os judeus, entre aspas aqui, entre parênteses, pois os judeus não se dão bem com as... Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe... E amor, se adotou mesmo. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Ele estava mostrando o que é que estava por trás das coisas. Ele estava mostrando que Jesus estava falando da água, mas era uma outra água que ele tinha para dar para ela. E se você conhecesse o dom de Deus, dom, presente, graça, se ele entendesse o amor de Deus, se ele entendesse aquilo que Deus tem para ela, se ele entendesse, ela teria lhe pedido a misericórdia de Deus. Se ele entendesse aquilo que Deus tinha para ela, olha só, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. É uma água que traz vida. Olha lá, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água. Ela com uma visão humana, ele com uma visão espiritual, entendeu? O Senhor não tem como tirar água, com que tirar? E o poço é fundo, visãozinha que às vezes a gente tem, né? Jesus fala: vai lá, calma o teu coração, aquieta o facho, né? Aí a gente vai e fica assim: mas como que eu vou se tem tudo isso de dificuldade? Mas só vai. Lá eu preparo, põe na tua boca, ó, vai. Mas como que eu vou se eu só tenho isso?
Vai, menino, menina, né? E a gente fica naquela coisa, né? Olha lá. Onde pode, aí ela perguntou, né? E o Poço é Fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Oh, menina, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Ela está contando da história ainda, né? Jesus respondeu: quem beber dessa água do poço humana, visão humana, vai ter sede outra vez. Como eu, bebi e já tenho sede de novo, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, nesse momento, a minha oração, quando eu leio esse versículo, é que o Espírito Santo coloque uma bomba explosiva no seu coração e faz assim, tum, 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 que você entenda a revelação da palavra. Olha lá, de novo. Quem beber desta água outra vez, terá sede outra vez. Mas quem beber, verso 14. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, o que é isso? Se alguém beber da água que ele der, vai tornar nele uma fonte de água. Você sabe o que é isso? A pessoa que recebe da água de Deus, a pessoa que recebe a porção de Deus, a pessoa que recebe o novo de Deus, o toque para a área que ela precisa. Para mim é o dedão do pé. Para você é o fio do cabelo. Para outra é uma afta que está na boca. Para um é área financeira, para outra é área matrimonial, para outro é financeiro. Para outro é conjugal. Para outro é no emprego. Para outro é no eu, que precisa ser tratado, na alma. Para cada um tem a sua parte, tem a sua medida. E o Senhor diz, para aquele que receber a sua porção, por isso que o culto é racional. Por isso que o culto é a medida de cada um. O Espírito Santo joga para a igreja. O Espírito Santo jorra para a igreja. O Espírito Santo manda a palavra para a igreja. A palavra do Senhor é rema para cada um de nós. E nós, aquele que for recebendo, estando em comunhão, por isso que o culto, ele precisa estar ligado. Não vamos olhar mosquinha, não vamos olhar ali, não vamos no banheiro, vamos vigiar para não perder a rema da palavra de Deus. E aquele que recebe da sua porção, a sua porção ele sacia, ela muda, ela renova, ela transforma, ela tira medo, ela revigora, ela fortalece, ela traz alegria, ela traz paz ao coração, ela tira o medo. O amor do Senhor lança fora todo medo, ela mostra quem você é, gigante em Deus. Ela revela Deus em pessoa para você. Ela não revela o Deus de uma religião, entendem? Deus não é religião. Deus é vivo. Vamos parar de dogmas. A palavra do Senhor diz que a verdadeira religião é crer, ajudar órfãos. A verdadeira religião é essa. A verdadeira religião é exercitar o amor. A verdadeira religião é o caminho que leva ao Pai é Cristo, mais nada. Fora isso, ninguém mais leva ao Pai. Só Cristo. E o que Cristo prega? O amor, a submissão. Não é? Na conduta. Jesus, quando ele vem mexer em nós, ele mexe na estrutura. Quando Jesus mexe em nós, ele mexe no contexto. Ele não é aquele que bota poeira embaixo do tapete, irmãos, e limpa só sua aparência, e bota só uma saia. Não é. Por isso que eu falo. Aí a gente fala, por que Deus não... Porque a gente não se consertou. A gente às vezes olha a nossa vida, cai, levanta, está mais lá embaixo do que não sei o que, e ainda
coisas que não estamos prontos. Se Deus der, nós vamos cair mesmo. Porque o inimigo vem com 2 pesão em cima da gente. Quer dizer, Deus está nos poupando ainda. Vocês percebem? Temos que nos santificar. Temos que nos santificar. O mundo quer nos tragar. O mundo quer destruir nosso lar. O mundo quer destruir nosso marido, nossa família, nossa esposa. O mundo quer destruir tudo que é união. Ele detesta, o maligno detesta. Ele te odeia. Entenda isso de uma vez por todas. Você tem um inimigo que você não enxerga, mas ele usa. Você tem um inimigo que você não enxerga. Esse é um ponto a mais aí para ele. Mas você tem se você se apegar a um Deus que enxerga o que você não enxerga, aí o negócio vira diferente. Mas você quer combater o inimigo sem enxergar e ainda não se firmando com Deus. Como? Dando legalidade, abrindo brecha no mundo espiritual. Então você fala, Deus me ajuda, mas estou com uma brecha enorme, estou pensando mal, estou lascando mentira no outro, estou fazendo um monte, pensando um monte de coisa do outro. Como que é a santidade? Como que Deus vai operar? Como que você vai ser instrumento de Deus sendo podre na boca? Como que a gente pode ser instrumento de Deus, irmãos? Se não estamos deixando a água viva entrar, lavar, botar para fora os bichos. O que é se arrepender? O que é orar? É botar para fora. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu fiz isso. Olha como eu sou. Eu analiso a minha natureza e vejo que ela é humana, que ela é caída. Me arrependo, vejo que as minhas forças não são nada. E peço para o Senhor me renovar. E quero sempre começar de novo, meu Deus, me ajuda. Gente, Deus, Ele é demais. Ele tem fonte de água viva para nós. Mas Ele quer seriedade conosco. Vamos deixar de ser crianças, meninos, né? Meninos e meninas. E vamos assumir de vez o nosso ministério. O ministério não de igreja. O ministério de representantes de Cristo na terra. Se eu pedir para vocês, eu não vou pedir. Mas se eu pedir para vocês levantar, todo mundo vai levantar, lógico. Não vai ficar mal, né, eu não levantar. Aí eu levanto para vocês levantar. Vamos, igreja! Sejam guerreiros, exércitos, vamos marchar. Nós somos exército de Cristo. Pá, tá. Será que alguém vai acreditar? Vai descer, vai continuar com as mesmas atitudes. Satanás sabe, não vou falar qualidades, mas uma das coisas que ele é perseverante, ele é paciente, ele te conhece desde que você nasceu, ele sabe dos seus pontos fracos, e ele vai investindo em você sempre na mesma coisa. E você vai cair, se não tomar cuidado. Sempre, ele não muda, ele não é criativo, mas ele é persistente. E ele mexe no seu emocional, primeiro abala e depois ele vem com a brecha. Ele mexe no emocional e depois aparece com chocolate. Eu estou deprimida, dá o chocolate. E você come. É mais ou menos assim, só para a gente entender. Ou aquele que tem problema com álcool. Eu estou deprimida, me dá o álcool, aí eu quero me entupir de cachaça. Não é? E aí vai. Quando? Por isso que eu falo, é só pelo Espírito Santo de Deus que a água viva entre e jorre mesmo. Vamos continuar a leitura, que está lindo ainda o negócio. 15. Coisa linda para a vida eterna, então, hein? Só uma coisa. Essa água vai tornar uma fonte de água viva, ou seja, vai entrar, limpar e vai fazer o quê? Jorrar. O que é isso? Vamos pensar? Você recebe, limpa e você é instrumento de água. Vai jorrar. E vai trazer discípulos. E vai falar de Jesus. Tudo que é bom para mim, vai jorrar água limpa para outros. Vai influir água viva para outros. Vai jorrar. E isso vai para a vida eterna. Coisa linda, olha lá. 15, a mulher lhe disse: Senhor, Deus lindo, porque ela entendeu, glória a Deus, que a mulher está saindo da parte carnal. Senhor, ela já chamou ele de Senhor, com letra maiúscula. Já não é um senhor de respeito, é Senhor de glória. Senhor,
dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Nem tanto, né, pelo que eu estou vendo aqui. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Ela estava quase compreendendo o espiritual aí, né? Aí ele vai e fala, chame o seu marido e volte. Jesus é lindo. Ele já catou num pontinho aí que vocês vão ver. Ele vai pegá-la de novo. Aí ela, no verso 17, o que ela responde? Não tenho marido? Respondeu ela prontamente, né? Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é, menina, bem assim parece que Jesus falou, né? É que você já teve 5 maridos. E o homem com quem agora vive não é seu marido. Pish. Tome. O que você acabou de dizer é verdade. Está andando errada. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Está começando a ver que algo há de espiritual, de algo novo aí, né? Deus mexeu com ele. Alguma coisa já não é tão natural aí. O negócio já está muito convincente. Verso 20. Olha que coisa linda. Nossos antepassados, ela era samaritana, né? Nossos antepassados adoraram neste monte, em Samaria. Tá vendo o que eu falei lá no contexto histórico? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Entenderam agora? Muito bom ter a gente aprender primeiro, né, a história. Jesus declarou, creia em mim, mulher, e está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Já estava misturando tudo com os paganismos, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes, o Senhor fala para nós nesta noite, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está disposto a rever os seus conceitos? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Como que é? Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. É bem assim, né? Deus é lindo, né? Eu não sou cantora, senão vocês não vão sair daqui antes de terminar a palavra. Verso 25. Disse a mulher, eu sei que o Messias, ela está se aproximando do Messias, né? Chamado Cristo, tá? O Messias, aqui, hebraico, tá? Cristo é grego, mas na verdade é ungido, da mesma forma, tá? Ela falou em Messias hebraico, chamado Cristo em grego. Está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Verso 26. Então Jesus declarou em hebraico, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Tremendo, né, irmãos? Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber, ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, contaminada com alegria, né? Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Quantas vezes nós estamos presos nessa vida? Jesus quer falar algo conosco acerca da eternidade, acerca das coisas celestes, e a gente não dá ouvidos, né, irmãos?
Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Até os discípulos. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ele está falando de vida eterna, de vidas que precisam de Cristo. Você que precisa fazer visita, você que precisa do novo de Deus. Aleluia. Gente que está morrendo e que precisa de uma visita sua, não é? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Olha, ela foi testemunhar. Ela não fechou a sua boca. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Como diz a palavra do Senhor, em João 7,37, só para a gente terminar. João 7,37. Se prepara um louvor aqui, Ju? Não vou falar qual, porque você é de Deus. Que nós vamos orar também. Olha o que Jesus diz. Jesus, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que eu quero dizer? Para você beber, é preciso estar junto à fonte que é Cristo. Você não pode querer beber se não tiver compromisso com Cristo. Você não consegue receber se você não ir à fonte beber. E o beber é um beber progressivo e repetido. Enquanto Jesus não voltar, porque eu digo à igreja, Jesus vai voltar porque a palavra dele diz, e os dias são breves. O Senhor está voltando, igreja. Eu não estou falando isso porque fala de igreja, mas Jesus está voltando segundo a palavra e segundo os estudos bíblicos. Os sinais, vocês estão vendo a Israel, faixa de Gaza, cada dia mais a gente ouve noticiário, a gente ouve coisas terríveis acontecendo. A palavra do Senhor em Mateus 24 diz que nos últimos dias nós vamos ouvir falar em guerras, relatos de guerras, mãe contra pais, pais contra filhos, um se levantando contra outro, o amor de muitos esfriaria. Nós vamos ver, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias vamos ouvir falar e vai se levantar muitas falsas doutrinas. A palavra do Senhor diz, eu até marquei aqui, depois se você quiser ler, 2 Pedro 2,17, que fala lá dos falsos mestres. E ele fala que os falsos mestres, eles são comparados como fontes sem água. Ele não sacia a sede. Ele só alimenta a prosperidade, ele só alimenta aquela coisa de quem oferta mais, aquele que dá mais tem mais prosperidade, quem dá mais, quem dá menos, quem é aquilo, mas ele não firma na palavra. Para nós não nos desviarmos, nós temos que ser firmados em Cristo, que é a palavra viva, porque a gente só vai conhecer uma nota falsa se a gente conhecer a nota verdadeira. E se eu só vou conhecer as seitas, aquilo que não vem de Cristo, se eu conhecer a palavra real, a palavra lúcida. Cuidado com os desvios, com aquilo que é a aparência de Cristo, mas não prega Cristo. Cuidado com a idolatria. Eu não digo só de imagem, porque a palavra fala demais de imagens.
Mas cuidado para você não colocar aquilo que vai acima de Deus sobre a sua vida. Se você decidir receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, receba já, porque nós não temos mais tempo. E eu quero convidar vocês, aquele que tiver realmente o desejo no coração de receber Cristo, de receber um renovo, de misturar tudo, daquilo que eu falei no início do culto, que você realmente quer que o Espírito Santo habite no seu coração, que você quer sentir algo novo na sua vida, vamos se levantar, não precisa vir à frente, mas se você quiser se levantar, vamos orar em nome do Senhor Jesus? E vamos pedir para o Senhor renovar as nossas vidas, vamos pedir para o Senhor trabalhar no nosso ser, para que a gente seja renovado, para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja, que a gente receba a alegria do Senhor. A palavra do Senhor, eu anotei aqui, ela é tão linda, que diz assim, em Filipenses 4:4-9, lá diz que o Senhor, Ele nos traz uma paz que excede, que vai além de todo o entendimento humano. E a gente vê que as pessoas o que mais têm é falta de paz. Então é porque não estamos bebendo da fonte. Então que essa fonte, que nós possamos, que o Senhor possa pegar nas nossas mãos e nos levar à fonte para beber. A palavra do Senhor diz em Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor dá ordem, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Então que o Senhor pegue na sua mão e te leve ao esconderijo do Altíssimo. É um esconderijo. E às vezes você não sabe o caminho. O caminho é Cristo. Que você possa ir ao esconderijo do Altíssimo e a cada dia com Cristo, de mão dada com Ele, beber da água da vida e ser renovado, porque no dia da adversidade você vai lembrar das palavras que estão no seu coração e você vai se manter firme e você não vai se distanciar de Cristo, porque você sabe que Cristo tem algo a mais para você. O Senhor tem vida eterna, a sua vida não se resume aqui, mas a sua vida se resume numa eternidade. Outra coisa, a sua boca é profética, viu? Eu quero falar isso. Antes da gente orar. Tem gente aqui que tem declarado muita coisa ruim para si e para sua família. Tem gente aqui declarando muita coisa, muito peso sobre os seus filhos, muito peso para si. Não consigo, não posso, não dá certo. E nós somos homens e mulheres representantes de Deus na terra. Então, nós temos que declarar no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tudo se faz novo na minha vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o meu esposo vai mudar. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor vai me dar sabedoria para lidar com meu filho. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, me dá direção nessa enfermidade. O que está acontecendo? Porque eu estou sentindo sintoma. Me dá direção. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, me dá sabedoria no meu lar. Pisei na bola, mas me dá sabedoria. Senhor, eu quero sentir algo novo. Eu quero sentir alegria de estar na tua casa. Senhor, por que eu não estou sentindo alegria de estar na tua casa? Por que para mim sempre é a mesma coisa? Senhor, o que acontece comigo? Porque às vezes eu acho que é o culto. Aleluia! Santo Deus, por que eu me embaraço? Por que eu não tenho vontade de sair do meu lar e ir para a tua casa? Senhor, porque para mim é tudo a mesma coisa? Porque eu levantar é um saco? Desculpa o termo, irmãos, mas tem gente que fala isso. Por que eu nunca começo uma coisa e termino? Tem gente que fala isso. Eu já falei muito disso, irmãos. E eu agradeço